Meu nome é Lisander Whitfield, e aos 48 anos, tive uma experiência que destruiu tudo o que eu acreditava sobre a vida, a existência e a natureza da eternidade. No intervalo de 23 minutos angustiantes de morte clínica, me vi jogado em um reino tão cheio de tormento e escuridão que emergi como uma pessoa radicalmente transformada. Durante a maior parte da minha vida, aderi à crença de que a religião era uma instituição restritiva e ultrapassada, uma relíquia de uma era mais primitiva. Defendi a noção de que todos os estilos de vida, todas as orientações, eram igualmente válidos e merecedores de afirmação. Eu até acreditava que se Deus existisse, Ele simplesmente nos aceitaria como éramos, sem julgamento. Mas tudo o que eu pensava que sabia foi obliterado em um instante, forçando-me a confrontar uma verdade mais profunda que eu havia evitado por muito tempo, uma que estava batendo à minha porta desde meus anos de faculdade. Antes de mergulhar nos detalhes inquietantes dessa experiência, deixe-me fornecer algum contexto para a minha vida na época. Eu morava em uma cobertura luxuosa em Mooravan, uma cidade vibrante no noroeste americano, conhecida por suas políticas liberais e cena artística próspera. Eu fazia parte dessa comunidade artística e progressiva. Meu parceiro, Julian, e eu estávamos juntos há quase uma década. Eu trabalhava como designer de interiores, embora na época eu preferisse pensar em mim como um artista espacial, criando espaços de vanguarda e de alto padrão para clientes ricos que apreciavam meus designs ousados e provocativos. Eu tinha imenso orgulho de ser visto como intelectualmente livre, ousado o suficiente para desafiar a tradição e a convenção. Eu cresci em um lar religioso, enraizado no cristianismo rigoroso. Mas ao entrar na faculdade, me assumi como gay e abracei a filosofia de viver e deixar viver que meus novos amigos defendiam. Meus pais, embora gentis e devotos, expressaram suas preocupações, me alertando que eu estava escolhendo um caminho perigoso aos olhos de Deus. Na época, descartei suas preocupações como ultrapassadas e ingênuas, vendo sua fé como nada mais do que religião baseada no medo. Minha vida, na superfície, parecia ser tudo o que eu sempre quis. Eu tinha riqueza, uma vasta rede de amigos e uma carreira que me permitiu moldar a aparência de tudo, de restaurantes da moda a espaços de culto, cada um com um toque moderno e muitas vezes irreverente. Mas por baixo daquele exterior polido, Julian e eu mal conseguíamos nos segurar. Nós brigávamos constantemente, especialmente nos últimos anos. Nós dois fomos infiéis às vezes, e Julian lutava contra o vício, álcool e cocaína, e eu, por minha vez, justificava meus próprios casos dizendo a mim mesma que tínhamos um relacionamento aberto. Enterrávamos nosso vazio sob um ciclo constante de prazeres externos, esperando que, eventualmente, a felicidade nos encontrasse. Mas isso nunca aconteceu. O vazio só se aprofundou. O dia que mudou minha vida começou como qualquer outro. Era o início do outono em Mooravan, e enquanto as folhas ficavam em tons brilhantes de vermelho e laranja, eu mal notei. Eu tinha uma reunião importante com um grupo de restaurantes que queria que eu projetasse seu novo local principal em um estilo que só poderia ser descrito como extravagante e sacrílego. Eles queriam crucifixos invertidos, manequins meio anjos, meio demoníos e outros elementos de valor de choque, todos os quais apelavam ao meu amor por desafiar as sensibilidades religiosas tradicionais. Mais cedo naquela manhã, Julian e eu nos envolvemos em uma discussão explosiva. Ele chegou em casa tarde, bêbado e chapado, e trocamos palavras selvagens em nossa cozinha elegante, nossa fachada de sofisticação desmoronando mais uma vez. A culpa pairava no ar, mas eu a ignorei o melhor que pude. Com pressa para chegar à minha reunião a tempo, pulei no meu luxuoso CRX XR8, um coupé elétrico elegante e de alto desempenho que comprei com uma grande comissão de design no início daquele ano. O céu estava limpo, a luz do sol brilhava nos arranha-céus de vidro da cidade enquanto eu acelerava pelas ruas do centro. Liguei o rádio, mas tudo o que conseguia ouvir em minha mente era a voz de Julian, e quando o veneno da nossa discussão. Suas palavras, acusando-me de precisar de ajuda psiquiátrica, me seguiram como uma sombra. Em retaliação, gritei que talvez fosse hora de me mudar. Ao entrar em uma parte mais íngreme da estrada, senti que algo estava errado com o meu carro. Os freios não respondiam. O pânico surgiu dentro de mim enquanto eu pressionava mais forte o pedal, mas nada aconteceu. O carro continuou a acelerar. A direção desviou violentamente. Eu estava acelerando em direção a uma curva fechada e, além dela, um muro de contenção de pedra se erguia. Lutei desesperadamente com os freios, puxando o freio de emergência com todas as minhas forças, mas foi inútil. O momento antes do impacto pareceu se estender para a eternidade. As pessoas costumam falar de suas vidas passando diante de seus olhos, mas naquele instante final, apenas um pensamento me consumiu: talvez meus pais estivessem certos. Deus, se houver alguma chance de você ser real, me ajude. As palavras vieram de algum lugar profundo dentro de mim, mesmo que eu não as tivesse pronunciado conscientemente. E então, o metal guinchou, o vidro se estilhaçou e tudo que eu conhecia da realidade deixou de existir. Meu carro bateu no muro de contenção a mais de 80 milhas por hora,
esmagando a parte da frente. Equipes de emergência chegaram e levaram mais de 1 hora para me resgatar dos destroços. Meu coração supostamente parou várias vezes durante o resgate. Para os paramédicos, foi nada menos que um milagre eu ter sobrevivido. Mas durante aqueles 23 minutos, conforme registrado pelos meus sinais vitais, eu estava clinicamente morto. Durante esse tempo, tudo o que eu pensava que sabia sobre a vida, religião, moralidade e sexualidade foi virado de cabeça para baixo. O que vi naquele breve período de morte desafia os limites da linguagem, mas tentarei descrevê-lo da melhor forma possível. Em um momento, eu estava preso nos destroços retorcidos do meu carro, ouvindo o rugido agonizante de metal rangendo contra metal. No outro, eu estava mergulhado em uma escuridão sufocante, uma força me puxando para baixo com uma intensidade que parecia quase física. Não havia túnel de luz, nenhum brilho reconfortante. Em vez disso, eu estava cercado por um pavor abrangente. O ar estava denso com o fedor da decomposição e, embora não houvesse chamas literais, eu podia sentir um calor escaldante, não o calor do fogo, mas de peso espiritual, uma pressão opressiva em minha própria alma. Tentei gritar, mas senti como se minha voz tivesse sido engolida por um vazio impenetrável. Uma profunda desorientação tomou conta de mim, e era como se eu não estivesse mais preso ao meu próprio corpo, mas, ao mesmo tempo, minha consciência estava dolorosamente afiada, ciente demais de cada detalhe ao meu redor. Minha própria essência parecia ter adquirido uma sensibilidade não natural, muito além do que era possível no mundo físico. Cada movimento na escuridão enviava um tremor através de mim. O calor opressivo continuou a se intensificar, sufocando-me de todas as direções, como se o próprio ar fosse composto de angústia pura e implacável. E então, em meio à escuridão sufocante, percebi que não estava sozinho. Das sombras turvas, formas distorcidas começaram a se materializar, corpos se contorcendo em formas não naturais, sua presença exalando uma malevolência inconfundível. Seus olhos, brilhando com malícia, se fixaram nos meus. Embora eu já tivesse zombado da própria noção de demónios como meras relíquias de superstição infantil, não havia como confundir o que esses seres eram. Reconheci sua essência instantaneamente. Entre eles, uma entidade particularmente grotesca tomou forma, assumindo uma forma meio humana enquanto me olhava com um sorriso malévolo. Lisander, nosso aliado leal, parecia rouco, suas palavras cortando minha mente, embora nenhum som entrasse em meus ouvidos em qualquer sentido convencional. Você realmente acreditava que poderia distorcer a vontade de Deus sem enfrentar as consequências? Seu tom de zombaria afundou em minha consciência como garras, deixando uma marca abrasadora. Todos os argumentos cuidadosamente construídos que eu já havia construído, argumentos que eu havia escrito em posts de blog e defendido em discursos, descartando doutrinas antigas como ultrapassadas e alegando que a moralidade bíblica era uma relíquia de intolerância, ruíram sob o peso de uma verdade inegável que de repente me pressionou. Naquele instante, eu entendi com absoluta clareza. Eu estava em um reino que era totalmente separado do amor de Deus, e as escolhas que eu tinha feito me trouxeram aqui. O que era pior, a culpa que me consumia era diferente de tudo que eu já havia experimentado em minha existência terrena. Não era apenas vergonha, era uma consciência sufocante e avassaladora da magnitude das minhas ações. Essa percepção me esmagou com um peso que parecia 10 vezes mais pesado do que qualquer coisa que eu já havia conhecido. À medida que a escuridão se adensava, mais figuras surgiam à vista, pessoas que eu conhecera em vida, rostos que reconheci dos meus círculos sociais, indivíduos que faleceram na última década. Alguns sucumbiram a overdoses, outros a suicídios e outros ainda a acidentes trágicos. Suas feições estavam contorcidas, distorcidas em expressões de tormento eterno, seu sofrimento incessante. Um deles, Selwyn, um homem mais velho que eu conhecera casualmente, se destacou. Ele morreu de complicações do uso de drogas. Quando seu olhar torturado encontrou o meu, sua boca se abriu em um grito silencioso, seus olhos cheios de tristeza e desespero, como se dissesse, você também. Então, uma cacofonia ensurdecedora de risadas zombeteiras irrompeu, e as sombras o arrebataram. O fedor de enxofre e decomposição tornou-se quase insuportável, uma manifestação física da podridão que permanecia naquele lugar. As entidades demoníacas circulavam ao meu redor, mostrando-me imagens da minha vida, encenando cenas do meu passado. Eu me vi, na minha juventude, zombando da própria ideia de pecado e levando outros a adotar a mesma crença. Eu já havia defendido a noção de que amor é amor, argumentando que ninguém tinha o direito de condenar a orientação ou o comportamento de outro como pecaminoso. Eu vi meu eu mais jovem, cheio de confiança juvenil, afirmando que a Bíblia era uma relíquia ultrapassada e que todos os adultos consentidos estavam além de qualquer reprovação moral. Mas então, as imagens mudaram e fui forçado a confrontar as terríveis consequências de minhas ações. Eu vi o dano que meu ativismo havia causado, como minhas palavras e ações haviam enganado outros a rejeitar a possibilidade de arrependimento. Aqueles que poderiam ter encontrado esperança na redenção, em vez disso,
se apegaram à falsa garantia de que Deus estava perfeitamente bem com suas escolhas, uma garantia que eu ajudei a promover, encorajando-os a ignorar as agitações de suas consciências. Testemunhei as consequências da minha influência à medida que ela se espalhava como fogo, prejudicando inúmeros indivíduos. Alguns nunca haviam reivindicado nenhuma fé, enquanto outros já haviam se identificado como cristãos, católicos, ortodoxos, protestantes de várias denominações, mas todos haviam abraçado voluntariamente ensinamentos heréticos, distorcendo as escrituras para se adequarem aos seus desejos. Vi protestantes que haviam se separado das crenças ortodoxas, insistindo que eram salvos somente pela fé, enquanto suas vidas eram marcadas por uma rebelião flagrante. Percebi que minhas ilusões, de que apenas os intolerantes ou ignorantes poderiam acabar no inferno, ou que uma simples reivindicação de fé protestante era suficiente para garantir a salvação, haviam sido completamente destruídas. Agora eu entendia que aqueles que viviam em pecado flagrante, independentemente de seus rótulos religiosos, não seriam poupados. A risada demoníaca ecoava em meus ouvidos, zombando de todos eles por abraçarem verdades parciais ou falsos evangelhos, rejeitando a verdade da palavra de Deus em favor de seus próprios desejos. O próprio ambiente ao meu redor parecia vivo com tormento. Não havia chamas infernais, nem poços de fogo, mas a pressão e o calor eram sufocantes, como se eu estivesse preso dentro de uma fornalha de pura agonia. Ondas de tristeza pulsavam pelo ar, uma força implacável que parecia torcer o próprio tecido da existência. Não consigo descrever o lamento e o desespero, era uma desesperança que roía a alma, uma separação profunda e eterna de qualquer coisa boa. Ao contrário da terra, com seus momentos de beleza, seja o calor do sol nascendo ou o gosto da água fresca, não havia trégua aqui. Não havia nada além de vazio. Nada de bom. Nada em que se agarrar. Os demoníos se deleitavam com o meu sofrimento. Eles alegremente me apresentaram mais imagens, dos clubes gays blasfemos e cheios de orgulho que eu havia ajudado a projetar. Eu os achava inofensivos, uma declaração artística de libertação, mas agora eu via a realidade. Eu havia contribuído para a criação de espaços onde as almas eram atraídas mais profundamente para o pecado. Eu havia ajudado a construir ambientes que entorpeciam as bússolas morais das pessoas, onde a depravação era normalizada e celebrada. Eu era forçado a assistir enquanto os clientes desses lugares desciam ainda mais para a promiscuidade, o vício e o desespero, cada passo um afastamento da luz. O conhecimento de que eu tinha desempenhado um papel nessa escuridão parecia uma marca gravada em minha alma. Um demonío sibilou com cruel satisfação. Você pensou que foi criada à imagem de Deus, mas distorceu seus dons para seu próprio orgulho. Você exigiu aceitação para seus desejos profanos e ensinou outros a fazerem o mesmo. Outro demonío gargalhou, e veja quantos o seguiram, protestantes ingênuos que abraçaram suas reinterpretações heréticas das Escrituras. Você garantiu a eles que o arrependimento não era necessário, e agora eles compartilham seu destino. Desesperadamente, tentei argumentar de volta, alegar que eu só queria liberdade, mas naquele reino, todas as minhas racionalizações desmoronaram. A clareza era implacável, e eu vi com a verdade nua e crua que toda justificativa, eu nasci assim, amor é amor, Deus é somente amor, era impotente diante da realidade espiritual crua e não filtrada. O Deus que eu havia zombado não estava ausente aqui, era a separação total e absoluta dele que formava a própria essência do tormento que eu agora enfrentava. No meio dessa tristeza avassaladora, vislumbrei Julian, ainda vivo na terra, seguindo pelo mesmo caminho destrutivo. Os demoníos saboreavam o pensamento de sua eventual condenação, ansiosamente antecipando o dia em que ele se juntaria a mim nessa miséria sem fim. A crueldade deles era insuportável e destruiu algo dentro de mim. Um arrependimento profundo e corrosivo se instalou, um arrependimento tão intenso que ameaçava-me consumir inteiramente. Eu me perguntava se eu tivesse morrido sem nenhuma esperança de recurso, essa seria minha realidade eterna. Eu seria condenado a assistir Julian seguir o mesmo caminho, arrastado para o mesmo tormento, incapaz de salvá-lo ou a mim mesmo. O próprio tempo parecia-se distorcer neste reino escuro. O que parecia séculos poderia ter sido meros momentos no mundo mortal. As forças demoníacas transformaram minhas memórias em armas, esfolando minha consciência. Elas desfilaram diante de mim imagens das paradas do orgulho das quais participei, gritando sobre empoderamento e aceitação, sem nunca perceber que o que eu estava celebrando poderia ser escravidão espiritual. Elas zombavam dos cristãos ingênuos, aqueles que, apesar de se chamarem protestantes, se juntaram a essas celebrações, rejeitando o chamado à pureza e à retidão que as Escrituras claramente delinearam. Elas riam de como esses cristãos distorceram a palavra de Deus para se adequar aos seus próprios desejos, ignorando os repetidos chamados ao arrependimento e à santidade. A ironia era cruel, e a percepção era demais para suportar. Uma nova forma de tormento me esperava, uma que eu não poderia ter previsto, o espelho da verdade, como eles o chamavam ironicamente. Não era um objeto físico, mas uma força intangível que expunha os recessos mais profundos da minha alma. Em seu olhar implacável, fui confrontado pela realidade crua de quem eu havia me tornado.
Minhas feridas espirituais foram expostas diante de mim, feias, inegáveis. Os desejos distorcidos que eu havia nutrido ao longo dos anos entraram em foco nítido, e eu vi como o orgulho havia se transformado em uma identidade falsa que eu usava como uma máscara. Cada encontro pecaminoso que tive fora do projeto pretendido por Deus, cada momento em que zombei das Escrituras ou as distorci para justificar minha própria rebelião, cada um desses atos havia manchado minha alma, distorcendo-a de maneiras que eu nunca poderia ter imaginado. O reflexo diante de mim era grotesco, mas era um reflexo honesto da corrupção que eu sentia há muito tempo dentro de mim. Percebi, pela primeira vez, o quão profundamente eu havia medido meu valor pelos aplausos fugazes dos outros, pelo meu desafio à autoridade divina. Agora, em meio à minha própria ruína, vi que minhas ações haviam cultivado esta colheita final. A voz de um demônio perfurou o silêncio, venenosa e zombeteira. Você costumava alegar que Deus fez você desse jeito, ele zombou. Você nunca percebeu que o pecado não é o cumprimento de seu desígnio, mas a corrupção dele. O som de sua risada era ensurdecedor, me sacudindo até o âmago. Então, a criatura gesticulou para um grupo contorcido de almas torturadas nas proximidades, rotuladas em algum sentido sobrenatural como protestantes heréticos. Esses eram homens e mulheres que, em seus ensinamentos equivocados, sugeriram que o arrependimento era opcional ou, pior ainda, endossaram uniões pecaminosas em nome de Deus. Eles distorceram as Escrituras para atender aos seus desejos e agora estavam pagando o preço. O ar ao redor deles crepitava com arrependimento eterno, seus rostos contorcidos em desespero. A voz do demônio mais uma vez cortou a desolação. Olhe atentamente, Lisander. Não se trata de qual denominação você pertence, ou quão alto você grita por sua causa. O que importa é se você obedeceu ou se rebelou contra o Altíssimo. Assim que pensei ter atingido o ponto mais baixo possível de sofrimento, uma força mais forte do que qualquer coisa que eu já havia experimentado rompeu a escuridão. Uma luz ofuscante, uma luz pura e radiante, rasgou o abismo, banindo as sombras que se agarravam a mim. Os demônios uivaram em fúria, recuando da luz como se fosse fogo. Em um instante, fui arrancado das profundezas daquele lugar infernal, puxado para cima com tanto poder que senti como se estivesse sendo puxado através do próprio tecido da realidade. Os gritos estridentes dos demônios desapareceram, e me vi em um reino tão completamente diferente que me deixou sem fôlego. Não era a cena caprichosa e pacífica de nuvens e harpas que alguém poderia esperar, mas algo muito mais avassalador, um reino de tal pureza que meus sentidos foram imediatamente dominados. Na presença dessa luz ofuscante, eu sabia instintivamente que estava na presença daquele que eu havia rejeitado, aquele cujo nome eu havia desprezado. Embora eu não pudesse vê-lo completamente, a luz ao meu redor carregava uma sensação avassaladora de majestade e terror, uma santidade que exigia reverência. Tentei desviar meu olhar, sentindo-me indigno de existir dentro de tal pureza, mas não havia como escapar de sua revelação avassaladora. Anjos, muito mais dignos e poderosos do que qualquer representação que eu já havia imaginado, estavam diante de mim. Esses seres não eram as figuras angelicais pintadas em pastéis suaves, mas seres de imensa força e graça, com rostos que eram severos e cheios de compaixão. Alguns deles tinham características que estavam além da compreensão humana, radiantes e multifacetados, com olhos que pareciam perfurar o próprio tecido da realidade. Eles abriram um grande registro celestial, um que continha cada detalhe da minha vida. Eu vi os incontáveis momentos, as escolhas grandes e pequenas, dispostas diante de mim. Cada motivo oculto, cada mentira sussurrada, cada ato de rebelião, tudo foi exposto. Então veio uma voz, não alta, mas profunda e ressonante, como se viesse de dentro da minha alma. Lisander Whitfield, você foi dotado de criatividade e intelecto para me glorificar, mas escolheu glorificar a si mesmo. Você distorceu minha palavra para justificar seu pecado, e levou outros pelo mesmo caminho escuro. O tom da voz não era raivoso ou rancoroso, mas sim triste e firme, um verdito justo que não deixou espaço para discussão. Senti o peso esmagador daquela verdade, queimando através de mim como uma chama. Um anjo, impossivelmente brilhante, me mostrou as orações da minha mãe, as lágrimas do meu pai, os cutucões silenciosos do Espírito Santo que eu sentia quando criança, mas ignorava. Minha vida se desenrolou diante de mim, uma tapeçaria tecida de luz e escuridão. Para cada escolha que fiz de rejeitar a orientação de Deus, vi os fios mais escuros que manchavam o tecido da minha alma. As súplicas da sua mãe subiram diante de mim como incenso, continuou a voz. Mesmo em seus momentos finais, você sussurrou por ajuda. Por causa dela, um aviso foi concedido a você. Os anjos revelaram as consequências de longo alcance das minhas ações. Vi como as palavras que escrevi, seja em postagens de blog ou em discursos públicos, se tornaram uma pedra de tropeço para os outros. Minha rebelião influenciou movimentos inteiros, até mesmo igrejas, distorcendo suas crenças e levando-as a abraçar o pecado. Vi como as pessoas, desesperadas por uma justificativa para seguir sua carne, se agarraram às minhas palavras como uma tábua de salvação,
afundando cada vez mais na escuridão. O peso de cada alma que enganei me pressionava, cada vida um fardo de arrependimento. Mas em meio à avassaladora sensação de julgamento, eu também senti algo mais, uma corrente de misericórdia, inesperada e avassaladora. Essa luz, essa presença, me tirou daquele abismo, me dando uma segunda chance, uma que tantos outros não receberam. A voz falou novamente, com um tom que era tanto final quanto compassivo: você retornará para avisar os outros. Alguns o rejeitarão, assim como você uma vez rejeitou a verdade, mas alguns ouvirão. E para esses, suas correntes serão quebradas. Vai e lembre-se do que você viu. Com essas palavras, tudo começou a desaparecer. Eu me senti gentilmente descendo dessa vez, não de volta às profundezas do tormento, mas aos confins do meu corpo quebrado. A primeira sensação que me atingiu foi a dor aguda e lancinante no meu peito e o zumbido mecânico das máquinas do hospital. Parecia que meu corpo tinha sido reconstruído com pregos e arame. Um tubo de plástico foi inserido na minha garganta, e eu me esforcei para entender onde eu estava. Mais tarde, eu descobriria que meu coração havia parado por quase 23 minutos. Os médicos, perplexos com a minha sobrevivência, continuaram seus esforços apesar do prognóstico sombrio, movidos por alguma força inexplicável, uma crença de que eu não tinha realmente morrido. Quando meus sinais vitais finalmente se estabilizaram, foi nada menos que um milagre. Ninguém esperava que eu estivesse mentalmente intacto após uma parada cardíaca tão prolongada. Minha mãe estava lá quando acordei, seu rosto manchado de lágrimas. Ela me contou como os médicos a alertaram sobre danos cerebrais graves, mas aqui estava eu, capaz de falar, embora fracamente. Ela orou constantemente, nunca perdendo a esperança. Quando recuperei meus sentidos, sussurrei para ela: eu estava em um lugar tão escuro, tão sem esperança, mas Deus me tirou de lá. Suas lágrimas eram lágrimas de gratidão e alívio, suas orações respondidas. 2 dias depois, Julian chegou. Ele parecia pálido e ansioso. Ele se abaixou para beijar minha testa, mas eu o interrompi, insistindo que precisávamos conversar, que tudo havia mudado. Ele ficou confuso, atribuindo minhas palavras ao trauma que eu havia vivenciado. Nas semanas seguintes, enquanto eu estava deitada naquele quarto de hospital estéril, meu corpo castigado por cirurgia após cirurgia, contei a ele sobre minha experiência. A princípio, ele descartou isso como uma ilusão causada pelos sedativos e pela privação de oxigênio. Mas quando viu o fogo em meus olhos, a convicção em minha voz, ele começou a tremer. Ele não queria acreditar e, honestamente, eu entendi. Uma vez, eu também desprezei esse absurdo religioso. Fiquei na UTI por mais de um mês, passando por cirurgia após cirurgia. A equipe médica ficou surpresa com minha resiliência, comentando que a maioria das pessoas com meus ferimentos nunca teria recuperado a consciência. Mas eu recuperei, e tudo isso foi devido às orações da minha mãe e do meu pai, que nunca pararam de acreditar que Deus ainda poderia fazer um milagre. Cada vez que sentia uma pontada de desespero, eu me lembrava dos horrores daquele reino escuro, o reino do qual eu tinha sido arrancado. E naquele momento, eu entendi, eu tinha recebido uma segunda chance, não por meu próprio mérito, mas pela graça daquele que eu tinha rejeitado.